Semana passada, qual foi o tema da mensagem? Alguém lembra? Começar? Então fala, começar em mim. Você está ligado, meu irmão? Fica ligado aí, porque se você hoje ficar desligado, você não vai receber aquilo que dá parte de Deus para a tua vida. É muito importante você ficar ligado. Então vamos lá, qual o tema da mensagem? A começar em mim. Então não se trata de outra pessoa, se trata de você. Nós começamos a conversar sobre Caleb, lembra de Caleb? Falamos sobre ele, sobre sua perseverança, seu ânimo, né? E também precisamos aprender a rever algumas coisas em nossas vidas. E uma delas, que nós citamos no domingo passado, foi a pergunta que fizemos: o que é mais importante na sua vida? O que é mais importante na sua vida? Citamos uma frase que eu escutei do pastor Luciano Subirá, e eu dei uma melhorada, não, de forma alguma, querido. Eu só coloquei alguns detalhes aqui. Ninguém vive algo que entende ser maior sem sacrificar o que entende ser menor. Vou repetir para você. Olha isso, escuta isso, você precisa entender. Senão você vai perder a linha de raciocínio, ok, a respeito da mensagem. Está fazendo só uma revisão do domingo passado rápido. Ninguém vive algo que entende ser maior sem sacrificar o que entende ser o quê? Menor. Você está entendendo isso? É importante você saber isso. Lá em Lucas 12, 21, nós aprendemos que, não precisa abrir sua Bíblia agora, nós já citamos esse texto domingo passado. Jesus disse que a vida consiste em ser rico para com Deus. Lá em Apocalipse 14, 13, nós citamos esse texto semana passada, diz o seguinte, que há uma única coisa que podemos levar desta terra. E a única coisa que nós vamos levar dessa terra é o quê? Quem sabe? Quem lembra? O que nós vamos... Opa! As obras. Lá em Apocalipse 14, 13 diz que as obras irão nos seguir para a eternidade. Olha só que interessante. As obras irão nos seguir. E aí, queridos, quando a gente olha isso, quer ver? Tem uma foto aí que eu queria que vocês colocassem aí, por favor. Uma foto que eu pedi ao Ricardo para... Isso. Está vendo essa foto aí? Vamos ver se você consegue identificar quem está nessa foto aí. Vocês são rápidos, né? Onde está o Wally, né? Ninguém sabe onde está o Wally, né? Mas vamos lá. Quem é essa pessoa aí? Então, essa foto aí foi tirada essa semana. Sabia? Semana agora essa foto foi tirada. Lá no trabalho da Laís. A Laís é dentista, né? Para quem não sabe, ela é dentista. Então ela tirou essa foto. Pode tirar aí, porque tem imagem também, tem que pagar a imagem depois desse pessoal todo. Mas vamos lá. Mas, olhando para essa foto, queridos, eu pergunto a você. A Laís ouviu a mensagem do domingo passado, como eu também estava aqui ministrando e ouvindo. Você estava aí também ouvindo. E ela pegou essa mensagem, a mensagem que ela ouviu, ela disse, eu vou colocar em prática. Aí ela decidiu então, ela passou esse testemunho para a gente, decidiu então reunir os colegas de trabalho, reuniu todo mundo, e falou assim, eu vou fazer uma reunião de oração, vocês querem participar? E aí ela disse que nem imaginava que tinha gente, que ela nem imaginava que queria participar, resolveu participar naquela hora. E aí quando terminou, falou assim, semana que vem vai ter de novo? E aí eles começaram a pedir para fazer essa reunião, foi isso, Luiz? Para fazer a reunião de novo. E ela disse, viu, coloquei em prática aquilo que eu ouvi na palavra. Aí essa semana também, eu vi um testemunho tremendo, queridos, da líder Luciana. Cadê a Luciana? Levanta a mão, Luciana. Ela tem que levantar a mão, senão fica difícil. Luciana está ali. Luciana é líder de célula, de mulheres. E a Luciana, ela mandou um testemunho para mim, para a Eliana, muito lindo, queridos. Muito lindo, da sua célula. E quantas dificuldades e quantas lutas, como qualquer líder de célula passa. E ela começou a contar uma série de coisas, eu não vou aqui detalhar, porque são vários áudios, né, que ela enviou para a gente, abençoado. Mas foi um testemunho lindo, a gente se emocionou junto com ela. E ela contando que teve um dia que ela foi fazer a célula dela é aqui, de mulheres. O Wilson também tem a célula de homens aqui, ela é de mulheres. E aí só estava ela e a pastora Sandra. A pastora Sandra, inclusive, é a que cuida das crianças da célula, porque o Wilson faz com os homens e a Luciana com as mulheres. E as crianças, então, ficam com a pastora Sandra na liderança de célula de crianças. Naquele dia não veio ninguém, veio uma mulher na célula. E aí ela ficou sozinha, ela e a pastora Sandra.
E ali ela começou a orar com a pastora Sandra, conversando e tal. E ela saiu daqui com uma decisão. Ela disse: eu vou procurar minha líder, que é a pastora Alessandra. E vou, pastora Alessandra, eu vou me reunir. Agora acho que melhor eu ir para a sua célula, e quem quiser me acompanhar vai junto para a sua célula. Mas ela disse que foi para casa, ela não falou com o pastor, ela foi para casa com essa ideia, né? Entendeu? Senhor, ninguém está querendo nada, eu vou seguir minha vida e vou para a célula lá, vai ser melhor. Mas ela começou a pensar sobre isso, e o Espírito Santo de Deus começou a incomodá-la. E ela foi buscar uns louvores e a oração, e aí começou a colocar na sua mente ir para o monte, e foi para, não é que o monte Deus fala mais do que no seu quarto, nada disso, mas começou a reunir algumas mulheres, ir também para o monte e orar, e orar, e orar, e orar, e orar. Aí o que aconteceu? A célula começou a ter um reavivamento na célula, E aí, na turma da escola de pastores, ela participa da escola de pastores, e uma de seus discípulos da célula também participa da escola de pastores, que é a Débora. E aí elas sabem como é que eu dou aula, né? Dou aula online, só online. E falo tudo que tem que falar, escancaro tudo, né? Quer ser pastor? Aí pá. Vai ter que aguentar, meu irmão. Se não aguentar, não chega até o final da turma, né? Eu estou falando, estou brincando, tá, Cris? Então, assim, não, é só mais um pouquinho. Mas aí, a gente vai ministrando. E eles fazem perguntas, os alunos fazem perguntas, a gente responde, e se acontecer isso, se acontecer aquilo, a gente vai tentando responder. E a Luciana foi testemunhando, e contando como Deus tem feito grandes coisas na sua célula, porque ela resolveu fazer. De domingo para cá, queridos, quantas obras nós realizamos? De domingo até hoje, quantas obras nós realizamos? Deixa eu falar algo para você importante. Quando uma mãe prepara um almoço para o seu filho, ela está fazendo uma obra, ok? Quando uma mãe cuida da sua casa, ela está fazendo uma obra, ok? Quando um pai sai para trabalhar, para trazer sustento para a sua casa, está fazendo uma obra, ok? Está entendendo? Quando você, filho, obedece seu pai e sua mãe, você também está fazendo uma obra, ok? Só que todo mundo pode fazer isso. Mas nós fazemos isso com um propósito, é diferente. Agora, quantas vidas puderam ouvir de Jesus essa semana, desde domingo para cá? Porque você saiu daqui, ouviu a mensagem de Deus, foi tocado pelo Espírito, e alguém disse para mim, quando eu saí daqui, 2 jovens pegaram carona comigo, falaram: pastor, né, dois jovens pegaram carona comigo, levei até a Estefânia, e eles falaram: pastor, o culto foi uma benção, a palavra foi benção. Eu falei: poxa, que benção, legal. E de domingo para cá, quantas vidas ouviram falar de Jesus através de nós? Então, quando nós pensamos sobre isso, a gente tem que começar em nós, eu tenho que pensar em mim, o que eu estou fazendo? O que eu estou realizando? Então, refletimos primeiro sobre o que é mais importante. E hoje, nós vamos conversar rapidamente sobre 2 aspectos fundamentais. Primeiro, as distrações dessa vida terrena, que envolve as batalhas, e também o foco, que é a importância da gente mirar na recompensa de Deus para nós. Então vamos primeiro falar sobre as distrações dessa vida terrena. A gente está falando sobre 3 aspectos. Primeiro, aquilo que é mais importante, falamos no domingo passado. E agora sobre as distrações. Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4, a partir do versículo 13. Eu uso muito esse texto, queridos, em sepultamento. A gente não está no sepultamento, ok? Espero que você não esteja, mas se um dia eu estiver ministrando no sepultamento, provavelmente eu vou usar esse texto lá, provavelmente, a não ser que o Espírito me conduza a outros momentos, a outra coisa, outro texto. Mas eu uso muito, geralmente, em sepultamentos. Olha só o que diz o texto de Tiago, inspirado pelo Espírito. Ouça agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Aí vem o texto dizendo: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos, faremos isto
ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete o quê? Pecado. Olha para cá, querido. Não é pecado você planejar, não é pecado você prosperar com sabedoria, não é pecado você usufruir de uma qualidade financeira boa em sua vida, em sua casa. Não é pecado, nada disso. O pecado está quando nós colocamos essas coisas como as coisas mais importantes de nossas vidas. Então não é pecado você estar numa faculdade, não é pecado você, por exemplo, o João Marcos do pastor Lúcio, ele faz arquitetura, está terminando agora. E um excelente aluno, né, soube que tirou nota máxima na sua, como que fala? Seu TCC, tirou nota máxima. É um excelente arquiteto, vai se tornar agora formado, excelente arquiteto, inclusive, que faz muita coisa para a gente aqui. Então não é pecado fazer uma faculdade, não é pecado você, né, buscar uma alternativa, não é pecado, por exemplo, quando falamos aqui do pastor Nilton do Dox Bank, ele não está cometendo nenhum pecado de abrir uma empresa desse nível. O pecado está quando nós deixamos Deus de lado e colocamos essas coisas em primeiro lugar. Então o texto, ele simplesmente nos mostra que em tudo que nós fazemos, tudo que nós planejamos, é simples isso. Deus precisa ser o centro, Deus precisa ser o governo, Deus precisa ser a voz que nos dirige, Deus precisa ser a autoridade que nos dá o aval, Ele que diz, vai em frente, siga em frente, é isso aí, vou abrir portas que você não pode abrir, e vou fechar outras que precisam ser fechadas, eu vou te proteger. Só que na maioria das vezes, nós é que não temos a paciência sequer de esperarmos um pouco para ouvir a voz de Deus sobre o que Ele tem a respeito para nós, o que Ele diz a respeito de algo que nós vamos fazer. Agora, o versículo 17 desse texto é interessante, porque ele cita algo, ele não diz que não é somente fazendo mal, né, fazendo mal que nós cometemos pecado contra Deus. Olha que interessante. Mas o texto está dizendo o quê? Que nós também pecamos quando o quê? Sabemos fazer o bem e não fazemos. Ou seja, deixamos de fazer o bem que sabemos que temos que fazer. Então você sabe que tem que fazer e você não faz. Eu sei que tenho que fazer e não faço. E talvez muita gente na mente pensa assim, mas eu não cometi pecado nenhum, eu não fiz nada de mal. Já viu essa expressão? Eu não fiz nada de mal, mas o texto está dizendo que não se trata disso. É quando alguém sabe que precisa fazer o bem, e sabe fazer o bem, mas ele decide não fazer, ele escolhe não fazer. Então essa pessoa também comete pecado, é o chamado pecado por omissão. Quando você se omite, quando você deixa de fazer aquilo que você deveria fazer. E quando a gente olha para isso e olha para esse texto, nós vemos muitas das distrações que o mundo traz para nós. As distrações acontecem de várias formas. Primeiro, pelo engano do coração. Quer ver Jeremias capítulo 17? Jeremias 17, versículos 9 e 10. Jeremias 17, versículos 9 e 10. O coração... Ih, me venceu aí, parabéns. Tá ligado? O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Versículo 10. Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um, de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Então perceba que o nosso coração, ele pode ser o quê? Enganoso. Então as distrações da vida acontecem pelo engano do coração. Vou te dar um exemplo. O sexo oposto. Eu já vi muita gente, serva do Senhor, servo do Senhor, dedicado à obra do Senhor, envolvido com a obra do Senhor, que começou a mergulhar, a realizar, a fazer grandes obras no reino de Deus, e conheceu alguém.
E quando conheceu alguém, esse alguém tomou conta do seu coração, a ponto dessa pessoa deixar de lado tudo aquilo pelo qual Deus o chamou, e aquilo que ele sabe que tem que fazer, e deixa de fazer, também comete pecado. Então já vi muita gente abandonar obras no reino de Deus pelo sexo oposto, as propostas terrenas. Quando você vê Mateus capítulo 4, de 1 a 11, eu não vou ler o texto porque você já sabe bastante sobre a tentação de Jesus, como que o diabo, ele vem tentar Jesus e vai apresentando uma série de coisas a respeito desse mundo. Quantas propostas que Jesus recebe. Há uma proposta que ele chega: eu vou te dar tudo, tudo nesse mundo eu vou te dar, se você prostrado me adorar. O diabo teve a cara de pau de fazer isso. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa: o diabo nunca irá tentar nos distrair com coisas que são aparentemente ruins ou más. Escuta isso. O diabo nunca irá tentar nos distrair com coisas que são aparentemente ruins ou más. Isso aqui, peraí, essa pessoa surgiu na minha vida, peraí, essa proposta é boa. Nem sempre aquilo que é bom é a vontade de Deus. Nem sempre aquilo que não parece ser ruim é a vontade de Deus. Então cuidado, que o diabo ele sabe arquitetar muito bem isso, e sabe como mais acontece as distrações na nossa vida, através das frustrações que nós sofremos. Jeremias capítulo 17, versículos 5 e 6, diz assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Versículo 6, olha só como vai ser esse homem que confia em homens. Ele será como um arbusto no deserto. O que é um arbusto no deserto, querido? Fala para mim, um arbusto no deserto. Você está lá no deserto e vê um arbusto seco, sozinho, isolado, sem vida, não produz. Olha só que interessante. Queria que todo crente fosse como essas meninas aqui, participando do culto. É isso aí. Se você fosse assim, irmão, estava arrebentando. Você está ligado, que elas estão ligadas. Pode continuar, manda ver. Não chama atenção não, estou feliz. Ele será como arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Olha só, porque perdeu a sensibilidade. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. As frustrações que podem acontecer com a gente, comigo mesmo, eu falhei, eu errei, e por falhar, por errar, essa frustração fica ali, ferindo o meu coração, machucando o meu coração o tempo todo, e eu começo a me distrair com essas coisas. Geralmente as frustrações que temos com outras pessoas, e essas frustrações com outras pessoas podem ser distrações na nossa vida que te impedem de realizar o bem que você sabe que você precisa fazer. Eu tratei de um jovem certa vez que ele me procurou pedindo ajuda para se livrar das drogas. E eu conhecia muito bem aquele jovem e conhecia muito bem a sua família. E eu sabia qual era o problema dele com as drogas. Então o que ele fazia? Ele tinha muitas frustrações familiares e muitas frustrações consigo mesmo. Então a forma que ele fazia para lidar com suas frustrações que ele tinha com ele e frustrações com a sua família, era mergulhar nas drogas. Então ele encontrava nas drogas como se fosse uma paz para ele, só que aquilo era uma mentira do diabo. Cada vez mais ele ia se afundando, e eu falei com ele: você, a partir de hoje, vai precisar aprender a lidar com as frustrações, porque nós somos pessoas que vamos lidar com frustrações todos os dias, não tem para onde correr. Outra coisa que acontece na nossa vida são as provações. Olha só Tiago capítulo 1, versículo 12. Tiago capítulo 1, versículo 12. Tiago 1, 12. Está me vencendo em todas, é melhor deixar ali mesmo. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, aleluia, receberá o quê? A coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam.
Então as provações também podem nos distrair, mas você pode perseverar na provação e vencer essa provação. Também as tentações, Tiago capítulo 1, versículos 13 a 15, diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera o quê? A morte. A morte. Então o texto é claro para nós. Ele está dizendo, cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo. O que então o diabo faz com tudo isso? O diabo, ele trabalha para potencializar isso em nossa vida. Dia a dia, ele vai tentando potencializar isso. Então aquilo que você vê, aquilo que você assiste na internet, aquilo que você ouve, ele está tentando, ele sabe que nós somos tentados pelos nossos próprios maus desejos. Então ele potencializa isso, alimentando a gente. E quanto mais você se alimenta disso, mais você vai cair em tentação. Outra forma da gente também viver debaixo de distrações são os momentos de desânimo. Nós temos momentos de desânimo, sim ou não? Sim. O problema é quando o desânimo, ele passa para o nível da acomodação. E quando o momento da acomodação passa para o nível da insensibilidade. E a insensibilidade passa para a indiferença. Então, se você se distrair em algum momento com os momentos de desânimo que você passa, que eu passo, e entrar numa rota desse desânimo, entrar no caminho da acomodação, porque eu estou desanimado, deixa eu ficar aqui quietinho, não quero mais ministrar aqui, não quero fazer isso, não quero para dança, não quero para o teatro, não quero para isso, não quero pregar mais, não quero fazer célula, não quero fazer célula na minha escola, não quero mais, porque eu já me acomodei. E sabe qual é a rota disso? A rota disso, depois da acomodação, vem a insensibilidade. Você fica insensível, e a insensibilidade geralmente vai criar um outro aspecto, que é justamente a indiferença. Esse é o pior nível que um crente pode chegar. Ser indiferente, isso é terrível. Mas aí você poderia perguntar, então como que eu supero as distrações? Eu que vou mostrar a você algo espetacular da parte de Deus agora. Como eu supero as distrações? Porque todos nós estamos sujeitos às distrações dessa vida. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Versículos 12 a 14. E é o último aspecto que eu quero falar com você nessa noite. Sabe como a gente vai superar as distrações? Já está aí na TV, olha só. Sabe como a gente vai superar as distrações que nós somos sujeitos? Através do foco. Como assim, pastor? A importância de nós mirarmos na recompensa de Deus. A importância de nós mirarmos na recompensa de Deus. Filipenses capítulo 3, versículos 12 a 14 diz assim. Olha Paulo falando, inspirado pelo Espírito. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas faço o quê? Prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de quê? A fim de ganhar o quê? O prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo, você, eu, todos nós, tivemos que enfrentar, nós temos aquilo que é mais importante, definimos. Diante daquilo que é mais importante, nós vamos enfrentar as distrações. As distrações. E como nós vamos vencer as distrações? Através do foco. Ou seja, a importância de mirar naquilo que é a recompensa de Deus para nós. Tudo que fazemos nessa vida, escuta isso, você vai concordar comigo. Eu acho.
Tudo que fazemos nessa vida, Bruno, a gente tem um foco na recompensa. Amanhã tu vai acordar cedo, vai trabalhar, porque você está buscando uma recompensa. Recompensa é o quê? Din-din, salário, trabalho, você quer ganhar dinheiro. Você vai para a sua faculdade, vai estudar, vai se aperfeiçoar, porque você está buscando uma recompensa. Você vai limpar sua casa, arrumar, porque você quer que alguém fale: parabéns, ficou muito bom. Porque você também está buscando uma recompensa. Você vai tirar uma nota boa, 10, lá na escola. Você vai estudar para quê? Porque você quer buscar uma recompensa. Porque se eu tirar 10, afinal de contas, meu pai e minha mãe vai abrir os cofres dos céus para mim. Tudo que você faz nessa terra, você está buscando uma recompensa, querido. É assim que acontece. Isso é normal. Não estou falando que isso é pecado não, tá? Isso não é pecado, querido. Não tem nada de pecado nisso. Mas você percebe que todo mundo está buscando uma recompensa. Até quando você, mulher casada, vai para o salão, dar uma produzida, você está esperando o quê? Uma recompensa. Seu marido olha, poxa, está lindona, hein? Até o marido que vai para a academia, vai lá, aí chega em casa com aquela camisetinha. Não fala da dor que está sentindo, mas está uma dor desgraçada. Então tudo a gente quer ver os filhos bem, nós queremos ver a nossa família unida. Então tudo que a gente faz na vida, a gente quer possuir mais recursos financeiros, a gente está buscando uma recompensa. Existem até pessoas que têm por necessidade, eu já falei isso aqui, elas precisam ter o reconhecimento dos outros. Por exemplo, tem gente que busca essa recompensa, tem gente que gosta de ouvir um reconhecimento, que tem isso por necessidade. Nem sempre isso é pecado. Agora tem uma coisa que a gente tem que entender: toda recompensa terrena ela é passageira, toda ela. E é nesse ponto, escuta isso, é que nós vamos decidir o que é mais importante. Já que a recompensa nessa terra é passageira, nós vamos ter que voltar lá àquela pergunta inicial. Afinal, o que é mais importante? Olha só Hebreus capítulo 12. Vamos lá. Você que gosta de Bíblia aí. Hebreus 12, de 1 a 13. Diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança o quê? A corrida que nos é proposta. Como? Tendo os olhos focados em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Olha só o que diz 2 Coríntios capítulo 5, vamos lá. Se você está aqui na igreja é porque você gosta de Bíblia, querido. Se não, pode ir lá assistir Fantástico. Fantástico não, querido. Meu Deus do céu. Já caiu por terra já isso. 2 Coríntios 5, 10 e 11. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o quê? Receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Quando você olha, por exemplo, Hebreus capítulo 6, a gente está falando de recompensa, olha só. Hebreus capítulo 6, lá nos versículos 1 e 2, nesses versículos, você vai perceber que o autor vai falar sobre a ressurreição dos mortos e o do juízo eterno. E ele chama isso de rudimentos da fé. Ele cita outras coisas,
mas ele fala sobre a ressurreição dos mortos e do juízo eterno, e ele diz, isso são rudimentos da fé. Ou seja, quando você anda em Cristo, você decidiu aquilo que é mais importante na sua vida, aí você vai ter que enfrentar as distrações, o dia inteiro, todo dia. E para você vencer essas distrações, você vai ter que ter um foco. E esse foco vai ter que ser a recompensa que o Senhor guardou para você. E nossas escolhas na vida terrena, elas precisariam ser norteadas justamente pela percepção dessa recompensa que nós temos nos céus. Lembra quando você vê Hebreus capítulo 11? Olha só, agora eu peço que você vá lá em Hebreus capítulo 11, versículo 32. Você vê ali os heróis da fé. Começa a citar vários heróis da fé, muitos heróis da fé. Vão citando pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Olha quando chega no versículo 32, ele vai dizer assim: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas. Versículo 33. Os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões. Pode estar falando de Daniel, né? Versículo 34. Apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram o quê? Força. Tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Versículo 35, na parte A, vai dizer assim: houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Olha só, queridos. Mas quando ele entra na parte B do versículo 35, você que presta atenção na mensagem, você vai perceber que ele muda o tom. Ele vai mudar o tom. Olha só o que ele vai dizer. Uns foram torturados e recusaram ser libertados. Olha o que o texto está dizendo. Por quê? Para poderem alcançar uma ressurreição superior. Olha só o texto está dizendo. Antes ele está dizendo, uns expulsaram, venceram, conquistaram, fecharam boca de leões. E quando chega no 35, na parte B, ele vai dizer, só que tiveram alguns que foram torturados, porque eles decidiram recusar serem libertados, porque eles tinham foco em algo superior. Eles não pediram a Deus, Deus me livra disso aqui. Eles não pediram isso a Deus. Quando Estevão estava sendo apedrejado, que aqueles homens se juntaram contra Estevão, em nenhum momento você vai escutar Estevão dizendo, Senhor, me livra dessas pedras. Senhor, me tira dessa situação agora. Senhor, eu tenho tantos planos. Senhor, eu vou pregar o teu evangelho. Senhor, eu vou levar a tua palavra. Senhor, eu sou teu servo. A única coisa que ele faz é olhar para os céus. E a Bíblia diz que ele vê Jesus. E a Bíblia diz que Jesus está de pé. Ele não está sentado no trono, ele está de pé. Quando um rei se levanta, querido, quando um rei se levanta, aleluia, um rei não se levanta à toa, queridos. O rei se levantou para receber Estevão, e a única coisa que Estevão falou, Senhor, olhou para os homens e disse, não joga esse pecado sobre eles, porque eu estou vendo algo superior, eu estou vendo algo maior. Eu ouvi o pastor Luciano falar algo muito interessante. Ele disse,
algumas coisas nessa terra vão ser experimentadas somente por milionários e outras somente por missionários. A pergunta é: o que você escolhe? Quando nós falamos de missionários, não estou falando só daqueles que saem daqui e vão lá para a China, saem daqui e vão para a África, saem daqui e vão para a Europa, não. Nós somos esses missionários, aqui e agora. Aqui e agora. Eu quero que você guarde uma coisa: Deus é justo, querido. Hebreus capítulo 6, versículo 10 diz que Deus é justo, Ele é justo. Deus não é injusto. Hebreus 6, 10. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Deus não esquece de nossas obras. É por isso que a gente só pode vencer as distrações, que a gente olha para a recompensa da glória eterna com Jesus. É o foco. E tudo isso começa e termina pelas escolhas. Eu não sei se você já ouviu falar, e quero encerrar com isso agora. E depois só 2 textos da palavra. Não sei se você já ouviu falar no movimento Morável. Alguns aqui já ouviram falar sobre o movimento Morável. Se você nunca ouviu falar, eu acho bom que você deveria estudar sobre esse avivamento. Morável era um país, mas não vou contar aqui a história toda. Foi um dos maiores movimentos e avivamentos que varreram o mundo. Eles foram perseguidos e muitos foram mortos, porque eles se dedicavam ao Senhor. Eles se entregavam ao Senhor totalmente. E no meio desse movimento, para você ter uma ideia, eles fizeram uma reunião de oração que durou 100 anos. 100 anos, um século inteiro de oração. 24 homens e 24 mulheres, eles se reuniram, eles oravam cada 1 hora por dia, sem deixar passar ninguém. Não podia passar 24 horas por dia, tinha alguém orando. Eles ficaram assim orando 100 anos. 100 anos. Um século inteiro orando. E naquele mover que aconteceu, e a história é interessante dos moráveis, porque quando eles fugindo foram para uma terra, olha só que interessante que aconteceu. Eles foram procurar uma terra que poderiam se esconder. Não tem nada a ver com o que eu vou falar ali, mas deixa eu amplificar a história. Eles foram procurar uma terra para se esconder, porque estavam sendo perseguidos, e aí, o que aconteceu? Os moráveis não eram uma denominação, eram várias pessoas de várias denominações, tá? De linhas teológicas. Então eles procuraram um lugar para se esconder e conheceram um lugar na Alemanha. E lá eles conheceram um homem, que era dono de toda aquela fazenda. E aquele homem então permitiu que eles pudessem montar uma vila e morarem lá, para se esconder da perseguição, porque muitos morriam. Pra você ter uma ideia, num só dia, 15 líderes moráveis foram decapitados. E aí eles foram morar lá. E com o tempo, o que aconteceu? Existiam muitas linhas teológicas dentro daquela vila. E aí começou a haver uma confusão, uma briga. Os crentes começaram a brigar. Porque um achava que era isso, outro achava que a Bíblia falava isso, outro achava que a Bíblia interpretava assim, o outro achava assim. E aí, até que se levanta, o nome dele é bem complicado, não vou falar aqui. Ele se levanta e ele dá uma ordem, fala: olha, eu deixei vocês virem para cá, mas para ficarem aqui, vocês vão ter que andar em unidade. E ele até mandou fazer um documento que todo mundo tinha que assinar, de tão grande estava a confusão. Só que houve um dia, em que ele foi ministrar a palavra para todo mundo naquela vila. A sua mensagem durou 3 horas. E ele falou sobre o amor e a comunhão dos santos.
o Espírito Santo tomou todo aquele povo de uma maneira tão extraordinária, mas tão extraordinária, que eles choravam e pediam perdão, e se abraçavam, e choravam. Foi ali que começou o chamado 24/7. E eles começaram a orar 24 horas por dia por um grande avivamento. E a oração trouxe um grande despertamento missionário. Foi o primeiro movimento missionário moderno na história, que começou através da oração. E sabe o que aconteceu? Dois jovens moráveis, eles ouviram dizer que numa ilha, uma certa ilha, havia um número muito grande de escravos, e aqueles escravos não ouviram falar de Jesus. E aqueles jovens então mandaram uma carta para o dono da ilha, falando assim: nós queremos ir para aí e morar nessa ilha, porque nós queremos falar de Jesus. E o dono da ilha respondeu dizendo assim: olha, não, eu não quero vocês aqui. Vocês não vão trazer esse ensino para cá. Para entrar nessa ilha, só entra como escravo. E aí eles foram orar e falaram: Deus, nós tomamos uma decisão. E eles mandaram uma carta dizendo: nós vendemos a nossa liberdade, nós queremos ser escravos nessa ilha. E eles venderam a sua liberdade para aquele homem, e o dinheiro que eles pegaram, eles pagaram a passagem para ir para aquela ilha. E a história conta que, na verdade, as leis não permitiriam de fazer aquilo, mas antes de alguém não permitir, eles foram para o porto. E quando chegaram no porto, seus familiares foram para lá, a igreja foi para lá, e todo mundo chorava, e todo mundo se abraçava. E alguns perguntavam: por quê? Por que vocês estão abrindo mão de tudo? Por que vocês estão abrindo mão de tudo para ir para um lugar? Vocês nunca mais vão voltar. Nunca mais vocês verão seus familiares, nunca mais vocês verão seus amigos, nunca mais, não tem mais volta. E quando eles estavam embarcando, eles gritavam aquilo que se tornou o lema dos moráveis: que através de nossas vidas, o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Isso não só aconteceu com aqueles dois jovens, não. Centenas de moráveis foram para vários lugares na terra onde só poderiam viver como escravos para pregar e anunciarem Jesus. Foi o maior movimento de avivamento da história. Por isso o evangelho chegou até nós. Inclusive, eu estudando, o nosso país na época, o Brasil, não permitiu a entrada dos moráveis aqui. Eles não foram permitidos entrar no Brasil na época. Mas o evangelho chegou até nós. Que através de nossas vidas, o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Isaías já apontava para isso. Isaías 53, versículo 11, na parte A, diz assim: depois do sofrimento, falando do Messias, de Jesus, depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 5, e eu quero encerrar com esse versículo agora. 2 Coríntios capítulo 5, esses dois versículos, versículos 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos,
mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Se a nossa visão se limita apenas para isso que a gente está olhando aqui, não faz nenhum sentido. Porque tudo isso aqui vai nos distrair. Nosso foco está lá. Nossa recompensa está lá. Está reservada nos céus. Ele é justo juiz. Ele é fiel. Ele recompensa aqueles que amam, que o amam. Sua luta, sua batalha, seu esforço, suas guerras não estão passando desapercebidas aos olhos do Papai. Ele vê, o rei se levantou do trono, assim como ele recebeu Estevão. Quando você está dizendo a coisa mais importante da minha vida é o foco é Jesus. Eu tenho uma recompensa reservada nos céus para mim. Para entender isso, querido, só pelo Espírito. Não se entende isso com um pastor pregando simplesmente domingo à noite. Isso é um processo na nossa vida. Isso é uma busca na nossa vida. A pergunta é: o que é mais importante para você? O que foi que distraiu? O que tem distraído você? Talvez o engano do coração pelo sexo oposto, as propostas dessa terra que são tão agradáveis, são boas, e algumas, a maioria não tem pecado nenhum. As frustrações consigo mesmo, com os outros, as provações, as tentações, talvez os momentos de desânimo que se transformaram em acomodação, que virou insensibilidade, que virou indiferença. E aí a gente perdeu o foco da recompensa. Que voltemos a esse lema, que através de nossas vidas, o Cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. É aquilo que eu e você decidimos hoje, o que é mais importante. O que é mais importante? O que é mais importante? Paulo, Jesus te chama, Paulo. Ele quer que você abra seu coração agora. Ele quer fazer morada em sua vida agora. Ele quer que você diga: eu abro meu coração para Jesus. Eu recebo. Porque tudo que tem, todo vício, que você diz não posso, você pode em Cristo. Mas você tem que abrir o coração. Não ser apenas um amante de Jesus, não, aquele que gosta, que é legal, Jesus é bom. É mais do que isso, é entrega total. O Paulo é uma pessoa que trabalha aqui, está trabalhando aqui. Essa semana ficou aqui pintando aqui as coisas com um abelho. Chegou na sexta-feira, eu falei: aqui, Paulo, toma aqui sua semana trabalhada. Fui lá e paguei ele. Ele foi e pegou uma nota. Então, aqui minha oferta, apóstolo, para a construção da igreja. Eu falei: não, eu não recebo dinheiro assim não, filho. Eu não falo nunca com ninguém. Domingo você vai lá na igreja e faça seu momento de consagração. Até ele está entendendo. Até ele, né? Porque tem muitas vezes que ele está tão perto da gente e não consegue entender. Jesus não quer só... Jesus quer você todo, todo, por completo. Mas é você que o recebe, livremente. E eu não faço isso com ninguém, não estou falando isso, eu não gosto de fazer essas coisas.
Fecha teus olhos, querido. E faça a sua escolha. Eu posso sair daqui hoje determinado a mudar a história da minha escola, determinado a fazer diferença na minha faculdade, determinado a chegar no meu trabalho e falar: patrão, na hora do almoço eu posso fazer uma reunião de oração aqui com os meus amigos? Inclusive orar por sua vida. Eu posso sair daqui hoje determinado, na próxima célula, dizer assim: eu vou levar um amigo, eu vou tentar fazer isso, eu vou me esforçar por isso. Eu posso sair daqui determinado a muitas coisas, porque eu sei que as distrações virão. Você quer receber Jesus, Paulo? Não, você quer receber Jesus? Vem cá. Eu faço quantas orações você quiser, mas a coisa mais importante para você é, olha para mim, você quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador? Não estou te chamando para ser religioso, nem... Você quer só uma oração? Então fica aqui e aguarda a sua oração. Você vai receber a sua oração. Mas é a sua oração que vai salvar você, não. É você abrindo o coração para Jesus, tá bom? Tá bom. Fecha teus olhos, querido. Você pode sair daqui hoje determinado. E eu sei que amanhã as distrações vão começar hoje ainda. Vem as palavras negativas, vem o desânimo, vem aquela coisa: eu não consigo, vem as frustrações, vem as experiências do passado, aí vem uma porção de frustração, uma porção de coisa, as tentações, aparece gente que nunca apareceu na sua vida e vai aparecer, seu príncipe encantado, sua princesa encantada, vai aparecer tudo. Encantado pelo diabo, tudo vai aparecer para a gente, tudo que você possa imaginar. Só tem um jeito da gente vencer essas distrações: voltar o foco para a recompensa da glória, voltar o foco para aquilo que é mais importante, voltar o foco em entender: Senhor, é difícil, não é fácil, mas eu volto os meus olhos para Ti. Eu volto os meus olhos para Ti. Eu volto os meus olhos para Ti. Eu quero ganhar tanto dinheiro nesse mundo. Eu quero fazer tanta coisa. Eu quero superar tanta coisa. Eu quero abrir minha empresa. Eu quero ter muitos recursos. Eu quero tanta coisa. Mas eu quero hoje decidir focar em Ti e não me distrair. Eu posso alcançar, o Senhor pode me dar. Eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou alcançar se o Senhor quiser. Se o Senhor não quiser, meu foco é o Senhor. Porque alguns, queridos, como diz Hebreus, escolheram morrer. Eles nem lutaram. Eles foram torturados e não disseram: Jesus me livra. Não, eles olharam para o céu e disseram: Jesus me leva, pode me tomar, eu não vou te negar, eu não vou abrir mão. Essa é a tua hora, querido. Laranjal só verá um avivamento quando começarmos a orar, e já tem gente orando, e tem muita gente orando aqui em tantos outros lugares. Já tem muita gente orando, a começar em mim que vem esse avivamento, a começar em mim, a começar em você. Eu não estou falando da minha pessoa, estou falando de você. Eu respondo por mim mesmo. Eu chamo você hoje. Eu chamo você hoje.
a decidir o que é mais importante para a sua vida e a vencer as distrações. Vamos ficar de pé, todos juntos, vamos ficar de pé.